Muito obrigada, gratidão por a senhora estar conosco nesse dia. E eu tenho particularmente uma alegria imensa, né, de compartilhar esse espaço com a senhora sobre assuntos tão importantes para a nossa humanidade, né, que são assuntos relacionados à paz e ao conflito. Então, hoje eu venho com essa tarefa, né, de compartilhar com a senhora alguns questionamentos e que juntos nós possamos refletir, né, e que esse material ele vai ser distribuído na nossa rede para os agentes de paz. Então, muito obrigada pela senhora estar aqui conosco hoje. A gente que agradece o convite. Professora Lia, primeiramente, a senhora tem uma trajetória muito interessante sobre paz, né? Sobre cultura de paz. Dentro da sua perspectiva, o que é paz? O que seria essa paz? A gente começou todos estes estudos, pesquisas, inquietações a partir de minha vinculação com o pensamento de Gandhi. Eu pertenço a uma geração que viveu a ditadura. Passei minha juventude, não é certo, na ditadura. E obviamente, isso é muito desafiador para um jovem que está buscando caminhos que não necessariamente tenham que ser caminhos armados, não necessariamente tenham que ser caminhos que, para provocar transformações sociais, tenha que utilizar como instrumento a violência. E fez muito sentido na minha época o pensamento de Gandhi, concretamente como um indivíduo transportando toda uma concepção filosófica e religiosa das tradições da yoga, das tradições do jainismo e fazendo desses instrumentos uma ferramenta política, consegue mobilizar milhares de pessoas e consegue derrubar uma colonização que, em última instância, estava durante 200 e poucos anos aí instalada, sem ter que recorrer às armas, sem ter que recorrer à coerção, sem ter que recorrer à ameaça, muito menos, não é certo, à humilhação. Nesse aspecto, não é certo, Gandhi foi extremamente cuidadoso com o colonizador. Jamais o menosprezou, o humilhou. Simplesmente colocava com muita clareza a necessidade de que chegou o tempo em que a Índia reconquistasse sua autonomia, sua independência, e a partir, não é certo, de aí pudesse, com seu povo, decidir o futuro. Quando você me pergunta o que é paz para mim, obviamente ele está muito impregnada de todo o pensamento gandhiano. E no pensamento gandhiano, paz, quando se refere ao foro individual, pessoal, está associado a minimizar as contradições internas. Minimizar a contradição entre o pensamento, o sentimento, a fala e o comportamento. Conseguir alinhar as 4 dimensões da experiência do humano e fazer delas um fluxo de coerência. Quando estamos falando, obviamente, de uma paz coletiva, uma paz social, uma paz intranacional ou entre nações, estamos falando de condições que favoreçam não só o exercício da liberdade dos indivíduos que a compõem, mas também que promovam o potencial criativo que esses indivíduos que a compõem têm. Entendemos a paz sempre como um processo, não é a conquista definitiva de algo, mas é algo que, na sua inestabilidade, na sua dinâmica de expressão, sempre vai ter que estar, não é certo, contemplando os processos da potência e da carência, e como alimentamos a potência e como minimizamos, não é certo, a carência, como damos conta dessas carências. Na minha perspectiva, hoje, estamos em uma condição global, uma condição em que os estudos da cidadania, o compromisso cívico dos cidadãos tem
um ativismo muito maior. Então, hoje, o cidadão se tornou muito mais demandante de seus direitos do que era 20 anos atrás. Mesmo me atreveria a dizer do que era 10 anos atrás. Ele tem consciência de seus direitos. Ele tem muita consciência, não é certo, de seus direitos, de contar com bons serviços de saúde, de contar com bons serviços de educação, de poder ter minimamente uma mobilidade urbana que lhe permita chegar, seja a serviços, seja, não é certo, um espaço de entretenimento. O que acontece? O crescimento exacerbado das grandes cidades, o desenvolvimento que houve, ou a transposição que houve a partir da década de 70 da população rural para as grandes cidades, terminaram inchando as cidades que não têm equipamentos para dar conta da quantidade de cidadãos demandantes de serviços. Então, se cria uma situação de conflituosidade natural entre demanda e oferta, uma oferta muito mais precária, muito mais pobre do que aquilo que o cidadão está naturalmente, não é certo, exigindo um recurso para continuar morando nessa cidade, contribuindo para o desenvolvimento dessa cidade e também, sejamos honestos, usufruindo do que uma cidade pode proporcionar. Penso que chegou o momento, talvez, de começarmos a falar também em responsabilidades cívicas. Em responsabilidades cívicas. Porque em algumas cidades as calamidades provocadas, por exemplo, por enchentes, se devem não tanto ao caudal das águas que transbordam dos rios ou que chegam das chuvas, mas simplesmente da quantidade de lixo que se acumula nas vias de comunicação e que termina entupindo bueiros. Ou ainda uma ocupação de região de mananciais, quando sabemos perfeitamente, não é certo, o que acontece dentro dos mananciais com o assoramento das terras, etc, etc. Ou seja, vamos a ter que trabalhar para uma paz social necessariamente com um reequilíbrio entre os direitos dos cidadãos e as responsabilidades dos cidadãos. E as responsabilidades não acabam em pagar impostos, não cessam em cumprir as determinantes de uma legislação, seja municipal, seja estadual. Como o cidadão se apropria da condição de que o espaço que ele habita lhe pertence e, consequentemente, ele é responsável por esse espaço. Ele se torna corresponsável desse espaço. Esse ponto que a senhora colocou me fez lembrar um princípio que a professora trabalha muito nas suas aulas sobre a coexistência, né? Coexistência. Então, eu queria que se a senhora pudesse falar um pouquinho mais o que seria essa coexistência, a sua relação com a paz, com o conflito, enfim. Infelizmente, nós fizemos um corte durante a época da modernidade, fizemos um corte muito perigoso entre natureza e cultura, entendendo que nós humanos criamos cultura, mas de algum modo estamos afastados da natureza ou não somos natureza. E isso é realmente muito perigoso, a tal ponto é perigoso que todos os encontros sobre os painéis intergovernamentais sobre o clima vão dando, ano após ano, situações cada vez mais alarmantes. O impacto que a humanidade, como produtora de bens e de consumo, está provocando no planeta, sem sombra de dúvida, é um impacto danoso, é um impacto prejudicial sobre o que não temos controle, ou não temos previsão de controle. Estamos pauperizando o planeta, utilizando recursos que sabemos não são renováveis, não são recursos renováveis. Penso que
poder resgatar a ideia de uma coexistência que a gente, como humano, faz parte de um macro projeto de vida e está postado num cenário muito frágil, que é a crosta de um planeta que obviamente nasceu, mas que também, seja nos bilhões de anos pela frente, vai ter necessariamente isto que sucumbir. Se a gente se puder apropriar novamente da realidade que a natureza impõe para cada um de nós, de seu equilíbrio frágil, de sua capacidade de renovação também previsível, mas frágil, penso que podemos manter um vínculo mais saudável com nosso entorno e, consequentemente, com tudo que é vivo. Nós estamos pulsando e vivendo com tudo que é vivo. Nós pulsamos e vivimos com um universo vegetal que nos sustenta, nosso universo vegetal que sem o sol e sem a lua e sem o ar e sem a água e sem a terra e os nutrientes da terra não existe. Então, todas as minhas teorias, por mais extraordinárias e elaboradas que sejam, se não se assentam no fato de ter tomado o café da manhã ou ter almoçado faz pouco tempo, elas se derrubam. E essa constatação, e essa verificação de que todo se sustenta a partir de existências múltiplas, penso que é muito saudável. Bom, professor, e dentro de todo esse cenário que a gente vive, né, onde eu gosto muito da expressão que a senhora coloca, de nós estamos no meio de dois prédios, um colapsando e o outro sendo construído. Frente a todo esse cenário, né, desse prédio que está colapsando e o outro que está sendo construído, quais seriam as ferramentas que nós teríamos no meio desses dois prédios para transformação de conflitos ou, enfim, para lidar com tudo isso? Na sua percepção, quais seriam as ferramentas? A minha concepção no certo de conflitos um pouco heraclitiana, no sentido de que o conflito é inerente à existência e, consequentemente, é inerente às sociedades humanas. Obviamente, quando estamos em sistemas democráticos, em que as pessoas podem expressar suas vozes e em que somos chamados e convidados a proferir múltiplas vozes, os conflitos emergem com muita mais rapidez. Onde não existem conflitos, desde já, não é certo, nas ditaduras, nas tiranias, em que o conflito é sufocado ou simplesmente, não é certo, é inviabilizado a se expressar de algum modo. Nós tivemos uma experiência extremamente dolorosa na ex-Jugoslávia, quando durante praticamente 30 anos de ditadura manteve sufocados conflitos de caráter étnico que estavam soterrados. Quando se desarma a ditadura, quando se desarma aquilo que mantinha a compressão das partes, a compressão das partes explodiu de uma maneira tão violenta que tivemos os casos dolorosíssimos da Bósnia, da Herzegovina, de Montenegro, onde as pessoas chegavam a degolar-se, os grupos chegavam a degolar-se nas ruas. Literalmente, as cabeças rolavam nas ruas. Tamanha a violência comprimida e reprimida, tamanho sentimento de hostilidade não verbalizado nem externalizado, que provocava essas manifestações de brutalidade, de incivilidade, de consternação no mundo todo. Provocavam essa consternação no mundo todo. Nos sistemas democráticos, a emergência dos conflitos permite que as necessidades não atendidas ou ainda as frustrações tidas pelas partes possam externar isso. Hoje temos ferramentas, na minha avaliação, preciosíssimas, que não dispunham gerações anteriores, porque nós tivemos
todo um avanço da psicologia, sobretudo da psicologia humanista, todo o pensamento de Abraham Maslow, que deu, não é certo, cabida a Reich, que deu cabida a hoje, como se chama, a psicologia positiva, de buscar e assentar sua pesquisa, seu estudo no potencial do humano, não apenas na condição patológica do humano. Na psicologia, saímos do estudo, do engavetamento no patológico para começar a entender que é isso saudável no humano e como se podem alavancar essas potencialidades para que se derramem dentro de uma condição coletiva em iniciativas, em projetos e em programas. Então, a partir, não é certo, desse movimento, que obviamente apoiou a antropologia, apoiou, não é certo, a sociologia, podemos ter ferramentas quanto é, por exemplo, não é certo, que você conhece muito bem, porque você ministra práticas e técnicas e exercícios e dinâmicas de comunicação não violenta do professor Marshall Rosenberg, um instrumento maravilhoso que não podemos deixá-lo confinado apenas para o uso de conflitos. Isso tem que entrar no seio das famílias, isso tem que entrar, não é certo, no seio dos diálogos interreligiosos, no coração. Isso tem que permear a sociedade como um todo. Paralelamente a isso, você tem todas as vias das escolas de mediação de conflitos e transformação de conflitos. Ainda uma outra vertente, que é a criação de consensos. E se você soma mais outras correntes nesse caminho, você tem toda a justiça restaurativa, em el que muda o perfil da aplicação no esquerdo da justiça, não mais como um instrumento em el que a reparação vai ter que passar pela punição, mas a reparação tem que passar necessariamente pela reconstrução desse humano no transgressor, desse humano, não é certo, no comportamento desviante. Então, há muita inquietação no sentido de estudar, de pesquisar, de verificar. Tanto você vai encontrar grupos que estão trabalhando lá na ponta com pensamentos ainda nem sequer muito estruturados, quanto outros grupos estudando ancestralidades que tiveram competências e habilidades para resolver seus conflitos e resolver suas diferenças de uma outra maneira, que não era necessariamente pela punição ou pela condição de provocar dor em aquele que transgrediu, em aquele que teve algum tipo de comportamento, não é certo, antissocial, não aceito pela sociedade reinante. Você tem experiências como o Pono, maravilhosas, experiências que vamos encontrar também dentro dos índios, os aborígenes do Canadá, em el que a própria comunidade assumia parte da responsabilidade do gravamen cometido contra alguém ou contra um grupo, não é certo, de alguém, e ver até que ponto essa comunidade se tinha omitido na educação, no cuidado, na presença de essa pessoa ou esse grupo que cometeu a agressão ou a violência. Então, hoje é muito fervilhar nisso, muito fervilhar. E a gente vê isso com extrema alegria, com extrema esperança, porque começamos a perceber que não estamos condenados à condição destrutiva do conflito. Não estamos desde já condenados à violência. Sabemos perfeitamente que a violência é um componente que está presente dentro das culturas em maior ou menor grau, muito mais presente em culturas patriarcais, autoritárias, opressivas, de caráter regulador e controlador,
do que em culturas, na fala do Maturana, matrísticas, na fala da Riane Eisler, culturas de parceria, em que se amenizam as condições de controle e de poder de uma parte sobre o outro. Seja, não é certo, como for, nós podemos, não é certo, tranquilamente lidar com esse componente de violência. Eu sempre gosto de lembrar a expressão maravilhosa que utiliza o professor Jean-Marie Miller, um estudioso, um pesquisador de ponta nas questões de violência, quando ele coloca a origem do termo e nos faz lembrar que a violência, de fato, viola. E o que viola são direitos. São direitos. Então, não é um mero desvio de comportamento, não é mera escalada de uma energia ou uma capacidade destrutiva. É uma violação de direitos. E, nesse sentido, a gente tem que, logicamente, necessito reparar, denunciar, nunca se omitir, denunciar e reencauzar o processo. E só acrescentando sobre o professor Jean-Marie Miller, eu gosto muito da parte que ele fala, nós não somos seres violentos, nós temos agressividade. Perfeito. E essa agressividade não colocada, de uma certa forma, não sendo colocada para fora, gera a violência. Perfeito. Então eu gosto muito dessa, me marcou muito essa passagem dele. Essa distinção clara que ele fala e faz, quando mesmo dá origem da palavra, não é certo? De agressividade agrede. Exato. Ir em direção a, não significa ir em confronto de, ir em direção a, que obviamente todo ser vivo tem que ter para dar conta de sua sobrevivência e para também, não é certo, ter a competência de fugir, de ser alimento da sobrevivência do outro. Exatamente. Essas duas habilidades estão presentes na agressividade, que é o componente imprescindível para qualquer ser vivo. E, professora, dentro de tudo aquilo que a senhora expôs, o que seria uma ética para a paz? Uma ética para a paz, não é certo? Sem dúvida, tem que ser uma ética que consiga conciliar as necessidades e as necessidades reais, não as fictícias. E não os desejos. Não os desejos. É uma questão que é muito importante hoje, em uma sociedade de consumo, em uma sociedade em que estamos muito expostos ao marketing, à propaganda, à criação de necessidades desnecessárias. É muito importante poder discernir que é desejo de que é necessidade. Costumo sempre dizer que o desejo estruturalmente é impossível de ser satisfeito, porque o desejo sempre é uma compulsão por algo a mais. Uma vez saciado, imediatamente já se reergue com uma nova demanda, com uma nova pulsão apropriativa, com uma nova pulsão desejante dele mesmo. Mas na ética, não é certo, para a paz, vai ter que levar em conta as necessidades, sem sombra de dúvida, vai ter que levar em conta as desigualdades, os desequilíbrios que provocam grande parte a insatisfação social e, em alguns grupos, o ressentimento social. Como sendo a sociedade que, na sua cegueira, na sua inoperância, na sua omissão, não consegue perceber ou não consegue se movimentar em busca de sistemas reparadores de oportunidades negadas a algumas das partes. Então, na ética vai ter que necessariamente estar centrada na observação das necessidades, na observação das desigualdades e, fundamentalmente, em promover dentro de todos nós
absolutamente todos nós, a capacidade do cuidado com o outro, do cuidado consigo mesmo, do cuidado com os recursos naturais, do cuidado com essa múltipla existência da qual nos beneficiamos e fazemos parte. Eu sempre lembro de Wangari Maathai, uma brilhante professora de ciências naturais, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por sua luta sobre os direitos e sobre as questões da ordem ecológica. Ela dizia: a paz é verde. A paz é verde. Porque enquanto tenhamos água, enquanto tenhamos alimento, enquanto tenhamos uma possibilidade de um ambiente reparador, restaurador e renovador, a briga ou a luta pelos recursos naturais não vai ser, não é certo, a deflagradora das grandes desigualdades. E Wangari Maathai, quando esteve o encontro lá no Japão, o encontro de Kyoto, ao qual ela foi convidada como uma das palestrantes, se pôs em contato com um jornalista se aproximou dela depois de uma de suas palestras e lhe falou: senhora, o que a senhora, não é certo, falou, nós temos um termo que já caiu um pouco em desuso, mas nós temos uma palavra que dá conta do que a senhora falou. E Wangari Maathai perguntou: qual é a palavra? Qual é, não é certo, esse termo? E ele diz: Motainai. E ela me explica: nai, partícula negativa, não. Motai, não desperdiçar, não tirar a dignidade de tudo, mesmo das coisas. Não encurtar a vida útil das coisas. Quando você maltrata ou não tem cuidado com uma cadeira, com uma mesa, com um jarro que está portando, neste caso, não é certo, uma decoração, um enfeite, você encurta o período de durabilidade e de utilidade desse objeto. Consequentemente, você vai precisar matéria-prima para produzir ou repor novamente esse objeto. O tempo todo. O tempo constante. E eu fiquei tão impressionada com essa palavra, porque a própria Wangari Maathai queria fazer de Motainai o mantra do século XXI. Quando ela retorna, não é certo, à África, ela estava disposta a construir uma campanha em base ao Motainai. Ela termina falecendo e essa campanha, acredito que agora fica por conta de nós. Motainai, não encurtar, não empobrecer, não diminuir a capacidade útil de todas as coisas, de absolutamente todas as coisas. Se você quiser, a expressão japonesa, não desperdiçar. Não desperdiçar a energia e o empenho que tiveram que ter a terra, a água, a umidade, o sol, a lua, para permitir que uma árvore crescesse e pudesse produzir esta mesa. Al fim de contas, um grande investimento para que a gente tenha esta mesa. A gente não pode ignorar esse empenho, a gente tem que fazer jus a esse empenho, cuidando bem da mesa. E, de certa forma, reverenciar a todas as existências, né? Existente dentro da mesma existência. Exato. Professora, e como essa entrevista ela tem foco aos agentes de paz, aos buscadores de paz, que tipo de mensagem a senhora poderia deixar para todos nós? São momentos desafiadores. São momentos em que, como você bem, não é certo, lembrou, estamos em meio a um edifício que
que está ruindo a um prédio, que está ruindo, que é um modo de ver o mundo, é um modo de estar no mundo que hoje não dá mais respostas aos anseios coletivos das pessoas, e um prédio que se está construindo. Consequentemente, os dois fazem ruído. Os dois fazem ruído. A gente tem que estar atento a qual é o ruído de um e qual é o ruído do outro. A gente tem que estar atento em momentos de desconcerto, de desorientação, não tomar o ruído de aquilo que rui como um convite para reabilitar modelos obsoletos que já cumpriram sua função, que já tiveram, não é certo, sua utilidade, que de algum modo já nos ofereceram todos os nutrientes que eles têm. Porque as possibilidades do retrocesso, as possibilidades de ir em busca de um porto seguro, porque já se conhece, consequentemente, de restabelecer a zona de conforto, é muito grande. A sedução pelas seguranças em todos nós é muito grande. E desejos é muito grande. Então, o agente da paz tem que estar necessariamente atento a quais são os ruídos provenientes de algo que está caindo, quais são os ruídos de algo que está sendo construído. E, em última instância, apostar que vai dar certo. Edgar Morin nos fala isso. Apostar, não é certo, que vai dar certo. Apostar que a vida, nos seus bilhões de anos de experiência, e que o humano, nas centenas de miles de anos de experiência, temos recursos suficientes como para poder encontrar um caminho promissor e um caminho saudável e desejável para todos. Nossa, professora, muito precioso. E agradeço de coração por a senhora estar compartilhando essa mensagem tão bela com a gente, que ela não... dentro da minha concepção, ela não é uma mensagem intelectualizada no sentido formal da palavra, mas sim, eu sei que vem do fundo do seu coração. Então, agradeço muito por esse momento. Muito obrigada.